Vamos nos pôr de pé por um instante. Nós vamos ler São Mateus capítulo 11. Eu não sei que título eu dou a essa pregação, esse pequeno ensino. Aí vocês me ajudam enquanto vocês ouvem. Se é quando você foi salvo ou quando você reconheceu que foi salvo. Vamos deixar assim, tá? Então, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Nós vamos ver o jugo de Jesus. Verso 25, a seguir. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar. Já já você vai entender por que eu estou indefinido aqui no título, né? É algo que me chamou a atenção ao passar aqui por essas duas mensagens. Uma que é a era de Sardes, e a outra eu acho que é a deidade de Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui que muitas pessoas vêm a Cristo, aceitam a palavra, se tornam pessoas zelosas, procuram viver uma vida digna do Evangelho, mas não conseguem se livrar do peso, daquele peso que todo ser humano tem. Uma vez que você soube o que é o pecado sempre vai te perseguir. E ele sempre vai te causar mal-estar. Correto? Mas como causaria? Porque Paulo disse que até que viesse a lei, não havia pecado, mas depois que veio a lei, começou a haver pecado. Você andaria nas pistas despreocupado se não existisse uma lei e uma placa indicativa, né, que dissesse a você 100 km por hora, ou 110 km por hora, 80 km por hora. E desde que as normas foram dadas por Deus, isso tem trazido peso, desinquietação para nós, os seres humanos. Porque há algo em nós que enquanto Jesus não voltar e o mortal for revestido da imortalidade, sempre haverá guerra. E essa guerra é peleja mental, é peleja com nós mesmos. E aí cai naquilo que Paulo diz, falando entre a lei e a graça, diz: miserável homem que sou, pois não consigo realizar o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero é o que eu sempre faço. E depois, em Gálatas capítulo 5, ele diz que a carne batalha contra o espírito, e o espírito batalha contra a carne. E estes se opõem um ao outro, ou seja, você vive em um corpo que veio ao mundo marcado pelo pecado, e você tem uma alma que foi redimida por Deus, que te deu o conhecimento do que é certo e do que é errado. E você quer o que é certo, você deseja o que é certo. E isto batalha contra a sua carne, e a carne batalha contra isto. Compreendeu? Agora você tem que se livrar deste peso, porque Cristo morreu para que você se livrasse disto. Correto? Por isso que ele disse que: vinde a mim, vós que estáis cansados.
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristão, ele tem que viver aliviado. O profeta diz na mensagem Veio Adentro que a nossa salvação descansa-se, ou está baseada no descanso. Você tem que descansar. Correto? E como seria esse descanso? Nós vamos aprender aqui nesta noite. E eu espero que vocês saiam daqui leves, se tem alguém pesado aqui nesta noite. Eu quero ler aqui, o profeta dizendo aqui na era de Sardes, no parágrafo 18 da antiga, isso aqui não é a tradução da gravação A Voz de Deus, mas conferia as mesmas palavras. Diz assim: o mensageiro para esta era é o mensageiro mais conhecido de todas as eras, foi o Martim Lutero. Fala aqui um pouco da biografia de Martim Lutero, mas nós vamos chegar onde precisamos chegar aqui. Então você veja o que o homem era, o que ele já tinha conseguido, e mesmo assim, vivia em desespero constantemente. Quando na verdade, devia estar descansado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais, Ele fará. Deus quer o meu corpo, quer a minha alma, quer o meu espírito, irrepreensível para a volta dele. Mas fiel é o que chama, o que também o fará. Na carta aos Colossenses, ele diz assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação com temor e com tremor. E depois ele conclui e diz: porque o vosso querer e o vosso efetuar pertence a Deus. Então é Ele que opera em mim e em você a nossa salvação. Com temor e tremor. Por isso diz Efésios capítulo 1 que a nossa santificação ela não vem de nós, ela vem de Deus. Porque Ele nos predestinou antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então aqueles que Ele antes conheceu, Ele predestinou. E aos que predestinou, Ele chamou. E aos que chamou, Ele justificou. E se Ele justificou, disse Paulo em Romanos capítulo 8, quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, visto que é Deus que o justifica? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, lá onde Deus trabalhou, lá onde Deus salvou. E se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, sereis salvos. Então vê que é o Espírito em você que tem que mortificar. Agora, se você sair deste projeto, como estamos estudando aqui no domingo, Deus tem um projeto. E eu não vejo a hora que chega esse domingo. Eu não sei se vocês estão gostando desse estudo, mas eu estou igual criança, sabe? Eu estou me deleitando nisto. E a semana fica acochada, e o povo em casa às vezes fica perguntando para mim, mas por que está com essa cara? Porque eu falo, eu estou longe. As coisas gostosas demais. Amém? E vamos aprender um pouquinho mais, se Deus quiser, em nome de Jesus, né? Se Ele viu. Aí você diz, mas por que assim se Ele viu? Porque o irmão Bruno fez um esboço que ia pregar o rastro da serpente e não permitiu ser pregado. Eu não sei. Eu estou crendo por fé que nós vamos aprender mais. Né? Mas preste atenção, que a coisa, ela tem um trabalhar e tem um projeto. A minha salvação é dentro de um programa, a minha santificação é dentro de um programa, a sua libertação é dentro de um programa divino. E para você conseguir o certo, você tem que estar dentro daquele programa. É só uma pinceladinha para domingo do que nós estamos vendo. Não importa quem seja você ou onde você estiver. Se você estiver fora do programa, não vai funcionar.
Por isso Paulo disse, se até um anjo descesse do céu, ele não teria êxito se ele trabalhasse fora daquilo que já foi estabelecido. Agora, quanto mais nós, os seres humanos. Se nós queremos vitória, se nós queremos sucesso diante de Deus, dentro do seu trabalho, nós temos que enquadrar dentro do sistema dele, não criar um sistema e querer colocar Deus dentro, porque Deus não vai aceitar. É nós que temos que enquadrar com Deus, não Deus se enquadrar conosco. É eu que preciso dele, ele não precisa tanto de mim. Ele estava se preparando para ser um advogado quando uma longa enfermidade e a morte de um amigo íntimo o levou a se preocupar seriamente com a condição espiritual da sua vida. Ou seja, esse seu amigo também estava dentro do programa para tocar nele. Ele entrou para o convento agustiniano, aqui está o nome em alemão, né? Em 1505, ali ele estudou filosofia e também a palavra de Deus. Ele viveu uma vida de severas privações, praticando as mais duras penitências, mas todos os atos externos não puderam banir o seu senso do pecado. Ele disse, eu me torturava até a morte para conseguir a paz com Deus, mas eu estava em trevas e não a descobria. Você sabia que tem gente que anos dentro da igreja e ele vive desse jeito? Porque ainda não descobriu como é que se descansa e como é que se encontra o descanso. Mas eu estava nas trevas e não descobria. O vigário-geral da sua ordem, que era um senhor, ajudou ele a ganhar o conhecimento que sua salvação teria de ser a experiência de uma obra interna ao invés de um ritual. Tinha que ser uma obra interna. É algo dentro de você que tem que vincular aí. Não é o que você pode fazer. É o que você pode deixar ele vincular aí dentro e começar a fazer através de você. Porque é o Espírito que vai mortificar a parte externa. Ou seria, vamos dizer assim, seria um antídoto contra o pecado. Por isso é que Cristo teve que provar o pecado. E o que é um veneno para combater o veneno da cobra? É o próprio veneno da cobra passado por um processo, aí injeta aquele soro, e aí vai contra o veneno da cobra e aniquila o veneno da cobra. Agora o que Cristo fez? Por isso que ele representou a serpente de metal no deserto. São João capítulo 3. Porque Satanás era chamada a antiga serpente. E aí o que acontece? Quando Cristo foi para o Calvário, Satanás lhe picou. Ele teve que morrer fisicamente, mas é aí o que ele fez? Ele venceu a morte e a Bíblia diz que Deus aperfeiçoou o seu espírito. E aquele espírito de vida que estava em Cristo Jesus voltou sobre as nossas vidas como um antídoto. E quando você recebe essa vida de Cristo Jesus, vai banindo esse veneno do diabo que está em nós, até que nos dá uma libertação total. Ah, mas nós não vamos morrer. Você pode ir para a tumba. Mas se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também levantará os vossos corpos mortais. Ele estará lá para te levantar. Por isso que o hino aqui, ó, que descanso em Cristo eu achei. Cristo para mim, Cristo para mim. Quando o vale da morte eu ter que entrar, Cristo para mim. Se Cristo estiver lá, a morte está banida. Ajudou a ganhar o conhecimento que a salvação teria de ser uma experiência de uma obra interna ao invés de um ritual. Com esse encorajamento, ele buscou a Deus mais ainda. Mais tarde, ele se tornou sacerdote. No entanto, ele não era ainda salvo. Daí o porquê. Quando é que somos salvos? Ou quando é que, na verdade, aceitamos que estamos salvos? Ele se tornou um estudante ávido e profundo da palavra e das grandes obras teológicas existentes. Ele foi muito procurado
como professor e pregador por causa de seu profundo conhecimento e grande sinceridade. Para cumprir um voto que ele fizera a si mesmo, ele foi a Roma. Ali ele percebeu a futilidade das obras impostas pela igreja, que eram para trazer salvação. E a palavra de Deus atingiu em cheio o seu coração. O justo viverá da fé. Você sabia que a nossa salvação é isso aí? O ponto de partida é a fé? A fé que quando nós aceitamos a Cristo, tem que ser pela fé. E quando esse gene de vida, que é a fé, que é o primeiro passo do novo nascimento, para o seu crescimento, que é fé, virtude, ciência, temperança, quando isso aí atinge a sua alma, acabou. Você já está salvo. Porque a fé, aí você, mas eu não fiz nada ainda para Deus, eu não consegui nada. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não é feito por fé é pecado. E aí você vai entender por que o ladrão da direita foi parar no paraíso, sem ter feito uma obra sequer, só reconheceu por fé que ele era o rei verdadeiro. Lembra de mim quando entrar no teu reino. E se essa fé estiver dentro de você, é a fé que vai vencer o mundo. É a fé que vai te dar tudo que você precisa, é essa fezinha que está aí dentro de você. Por isso é que acrescenta no Senhor a nossa fé. Essa fé aí que tem que crescer. Porque se você perdeu a fé, você perdeu sua salvação. Mas você não tem como perdê-la. Porque essa fé não vem de vós, é um dom. Pela graça sois salvos, e isto pela fé. Efésios capítulo 2. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aleluia. E Lutero estudou teologia, filosofia, fez penitências cruéis contra si mesmo, por certo jejuou semanas e semanas, e tentando se livrar do pecado e daquele fardo e daquele peso que estava sobre ele, como esse filme que fizeram dele aí, baseado em fatos reais, né? Ele dizia, eu tenho pecado demais para ser padre. Ele não conseguia se perdoar. Mas aí, quando ele foi em Roma, que ele tinha que pagar um voto, e ele viu as pessoas subindo as escadas de joelho para pagar promessas e pagando penitência e fazendo isto e fazendo aquilo, porque se eu fizer isto eu vou ser salvo, porque se eu fizer isso eu vou alcançar favor com Deus, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Aí vem Paulo e diz, não é pelo exercício corporal. Aí foi onde que a palavra de Deus atingiu em cheio o seu coração e disse, o justo viverá da fé. Espera aí que nós vamos... Espera aí, melhor dizendo, que nós vamos ver algo aqui maravilhoso. Veja o que diz aqui. Verso 16 de Romanos capítulo 5. E não é assim o dom como a ofensa. Porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito, vem Paulo escrevendo a Tito e disse que nós somos salvos não por obra de justiça no que houvéssemos praticado, mas a graça me salvou e salvou você. Por isso é que muitas pessoas que não têm revelação da palavra, que apenas nascem numa religião, ele diz que acha que você tem que nascer santo e morrer santo. Você nasce um pecador e morre santo através de Cristo Jesus. Para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, ou seja, se só pelo pecado deles lá no princípio, todos que nascer pelaquela via, não adianta, tem que morrer, mais cedo ou mais tarde vai ter que morrer, está marcado e acabou.
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. É por isso que Matusalém, que é o que mais viveu, 969 anos, não teve jeito, tinha que morrer. Ele poderia ter vivido mais 31 anos, mas mesmo assim ele não conseguiria viver os 31 anos, ele teria que viver pelo menos 30 anos. Ele teria que viver talvez 999 anos, mas 1000 anos ele não poderia viver. Porque se ele vivesse 1000 anos, ele não morreria no dia que ele nasceu. E ele tinha que morrer no dia que ele nasceu. Porque no dia que comerdes, nesse dia, morrerá. E um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Por isso que não teve um ser humano que viveu mais do que um dia. No mesmo dia que nasce para Deus, no mesmo dia morre. Por isso diz o Salmo 90, é como a erva que nasce cedo e morre à tarde. Pois assim como um só veio a ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Guarda isso na sua cabeça. Não é a sua justiça que vai te salvar ou te vai te colocar no arrebatamento. Porque a lei foi decretada. No dia que comerdes, nesse dia, morrerá. E como todos nós descendemos de Adão, você pode dobrar o seu joelho todo dia, questionar como ensinos denominacionais, brigar com Deus e dizer, Senhor, eu não pequei, não foi eu que fui lá no Jardim do Éden, então eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Deus diz, não tem jeito, você veio dele. Você veio dele, você vai ter que ir embora com ele. Estão entendendo? Porque por um ato só do pecado que Adão praticou, todos vão ter que morrer por causa de Adão. Agora, quando Cristo bradou na cruz, está consumado, por aquele ato só de justiça, todos foram justificados. A questão é você estar nele. Por isso que tem o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão terreno, o segundo Adão celestial. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Alguém vê nos pregando isso aqui? Pode confundir, né? Como outro dia alguém fez uma pergunta num dos vídeos postados, disse, esse pastor é calvinista? Eu lembrei do irmão Brano, né? Eu pedi para a irmã responder, eu digo, olha, diga que somos calvinistas até certo ponto. Amém? Porque o assunto é estar em Cristo. Depois que está em Cristo, Ele vai tomar conta da sua vida. Mas, é como eu sempre falo, se alguém veio aqui nessa noite e Deus atingiu o seu coração e plantou fé e ele cruzar a rua, um carro atropelar ele e morrer, meu amigo, parabéns para ele. Porque eu estou há 30 anos ralando e tem dia que eu tenho que clamar a misericórdia de Deus. E o sortudo, no mesmo dia que Jesus entrou no coração dele, ele já vai embora. E vai herdar o mesmo paraíso que eu. Dá para gritar num negócio desse? Mas é verdade. Eles falam assim, você viu? Parece que foi um castigo. Só foi ele inventar a mão na igreja e aceitar Cristo. Ele morreu. Que castigo, hein? Receber um corpo celestial e ficar lá descansando num lugar como uma tenda de oxigênio, vamos dizer aí uns 22 graus. Né? Sem calor, aquela paz, só aquela brisa jogando o cabelo para trás assim, aquele ar de santidade, sem pecado, onde as plantas soltam perfume, a essência natural, 100%, só descansando, cantando. Oh Deus malvado, esse nosso Deus, sabe? E tirou o camarada daqui que tinha tudo pela frente, que ia trabalhar, ralar, ter prejuízo, sofrer prejuízo sentimental, na saúde, que ia tomar uma cruz e seguir a Cristo agora, e Deus falou assim, não, você não precisa fazer isso, a minha graça basta, pela fé você creu em mim, vamos embora.
Uma hora eu vou perguntar para Jesus, como é que o senhor é tão malvado assim? Irmão, se a gente fosse viver nesse mundo espiritual, ninguém iria chorar num velório, principalmente quando morre um cristão. Você tem certeza que ele foi fiel a Deus e que Deus foi Deus para ele e que ele é salvo. Nós íamos fazer igual a teoria dos japoneses, nós íamos cantar o velório inteiro, comer doce, amém? Escorar até no caixão e tocar os nossos tamborim, também dançar e ficar feliz. E quando o cortejo ia embora, assim, todo mundo cantando, e ele vai falar assim, olha, tudo doido. Mas por quê? Está tranquilo, está descansado. Louvado é o nome de Jesus. Isso aí está. Agora, quando nasce, japoneses, quando nasce um ente na família, os antigos, né? Diz que eles choravam. Diz que era pranto na casa. Em vez de ser alegria, era pranto. Porque eles sabiam que aquele abençoado ia ter que crescer, casar, ter filho, envelhecer, sofrer. Agora, hoje não, quando um neném nasce, ainda mais com essa questão de WhatsApp, Facebook, vixe, coitado tá com a cara tudo enrugado lá ainda, só vê flash para todo lado. A coisa mais linda da mamãe, a coisa mais linda da vovó, a coisa mais linda não sei de quem, a coisa mais linda não sei de quem, e aquela festa, aquela alegria. E se morrer então quando é pequeno? Meu Deus do céu, é depressão na certa, né? Quando na verdade se pensasse bem mesmo, poderia olhar assim e dizer, dos tais é o reino do céu, isso aí está seguro. Vocês estão achando que eu estou louco? É aqui, ó. Não é verdade? Mas não, nós queremos que ele cresce, porque somos egoístas, nós queremos ele para nós. Nós queremos que ele cresce, para nós chorar junto com ele, para a decepção dele, para a doença dele, para o problema dele, porque nós queremos para nós. Porque quando nós nascemos, nós trouxemos ele. Foi isso? Não. Só viemos e só voltaremos. Os filhos é uma herança que Deus nos dá aqui. Só uma herança que você herda por um tempo. Vou parar, se não tem gente que vai começar a chorar antes do tempo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por que você é um pecador? Por causa da desobediência de Adão. Então não tinha o que Martinho Lutero fizesse, não tinha penitência, não tinha jejum, não tinha bater nas suas próprias costas, como eu assisti também uma vez, baseado em fatos reais, que um arcebispo, quando ele ficava muito tentado na parte da carne, ele pegava um rei que ele tinha lá, que tinha um negócio até na ponta, assim, o corpo dele era tudo cicatriz de marca, ele batia na sua própria carne, para tentar se aliviar daquilo. Era só ir dobrar o joelho, não precisava dar um tapa em nada. Cristo já levou sobre si todas as nossas iniquidades. Eu não preciso me torturar para me livrar dela, porque ele morreu para que eu tivesse a liberdade. O castigo me traz a paz estava sobre ele. Porque como pela desobediência de um homem todos foram feitos pecadores, agora segura lá que a parte boa vem. Vão chamar nós de calvinista de novo, mas tudo bem. Calvinista pelo lado correto. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um. Eu achei que foi da nossa obediência. Eu achei porque eu cumpro a Bíblia ao pé da letra, que eu sou certinho, então é por isso que eu vou, é por isso que você vai. Não, meu querido. O que está em você leva você a amar a Deus e você obedecerá tudo que estiver no seu alcance, e o que não está no seu alcance você geme querendo, porque o que está em você quer isso. Mas quando você pensa que já fez bastante coisa, que você está certinho, quando você começa a ler isso aqui, que é o espelho, você fala, Jesus, tenha misericórdia. Onde eu estou? Captou? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Feitos justos, não é que são justos, feitos justos. Amém, meu querido? Isso é muito bom. Deixa eu voltar aqui rapidinho.
Então a palavra de Deus atingiu em cheio o seu coração. O justo viverá da fé. Em seu retorno para o lar, a verdade evangélica desse texto inundou a sua mente e ele foi liberto do pecado e nasceu no reino de Deus, ou seja, encontrou descanso. Ele diz, não é o que eu fiz, é o que ele fez. E eu tenho que descansar nele. Vamos fazer isso em nome de Jesus? O profeta conhecia uma irmã, que ela tinha acho que 50 anos na época, olhava para ela e dava uns 35 anos. Vou dar um conselho para as irmãs aqui, principalmente as que têm tendência a querer se conservar mais jovens. Foi comprovado cientificamente que o que mata nós, principalmente que envelhece nós precocemente, é estresse. É o estresse. Se você passa um estresse muito profundo hoje, um nervoso muito forte hoje, talvez você pense, isso aí passou, a fichinha passou. Mas daí um dia ou 2 dias você verá os efeitos que aquilo causou. O quanto que o seu organismo teve que lutar, liberar hormônios, energias, para poder combater aquilo lá. Irmãos, é como o profeta de Deus disse. Ele disse, eu já entrei em cada prova que eu não sei como que Deus conseguiu fazer passar por ela. Mas ele contornou, ele trabalhou e eu passei. E o irmão Brana perguntou para ela, disse, irmã, o que é que você faz? É a sua alimentação? O que é isso? Que você está sempre jovem, sempre radiante. Ela disse, não, irmão Brana, é porque acho que há 15 a 20 anos atrás eu aceitei a Jesus. O irmão Brana pensou, mas o que aconteceu que eu cada dia estou mais enrugado? É claro, né, que ele tinha um ministério e traz mais preocupação. É por isso que às vezes eu brinco com vocês, mas é brincando. Né, que eu falo, eu não aparento ter 30 anos, 25 anos, 28 anos, mas eu sei que eu aparento até mais de 50. Mas você sabe por quê? Por causa do desgaste, por causa do enfado, por causa das lutas, dos problemas. E como diz o profeta, somos o boi de carga e temos que carregar o peso e não podemos gemer. Mas, se você não tem um ministério, por que viver aí oprimido, estressado, quando você poderia viver até com aparência mais jovem? Aí perguntou, mas como assim, irmã, que você falou assim? Não, irmão Brana, porque desde que eu aceitei a Cristo, eu não tenho mais problema. Eu não tenho mais luta. Mas como assim? Todo cristão tem luta. Ele disse, não, é que quando elas vêm eu coloco tudo nos pés de Jesus. E eu durmo, eu como bem, eu descanso, porque eu sei que eu não vou conseguir resolver, eu coloco tudo nas mãos dele. E quando eu menos espero, está tudo resolvido. Mas nós não. Meu Deus, nós passamos a noite inteira com a cabeça assim, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que parar. E quando nós amanhecemos no outro dia, estamos com olheira assim, ó. Né? Quando poderia dormir, e ainda do seu lado aquele baita daquele anjão te guardando, escorado assim, rodando a espada para lá e para cá. Mal nenhum chegará à sua tenda, porque o Senhor, amém? Mas nós não conseguimos descansar, não conseguimos confiar. Pastor, é porque o senhor não sabe do meu problema. Mas eu não estou condenando vocês, porque eu já passei por algumas também, de você orar e dizer assim, Senhor, se a graça puder cobrir aonde eu não cheguei, se o senhor quiser me levar essa noite, eu ficaria tão feliz. Aí quando você acorda no outro dia, Senhor, mas como que eu fui estúpido? Porque Ele já renovou tudo. Sabia disso? Que o Espírito se renova a toda manhã. Amanhã é um novo dia. Talvez tu esteve na prisão até hoje à noite, mas amanhã você vai levantar um governador. Foi assim que aconteceu com José. Né? Então, logo depois disso, ele inundou a sua mente e ele foi liberto do pecado e nasceu no reino de Deus. E logo depois disto, ele foi levado ao doutor em divindade e comissionado a detonar toda a sua vida ao estudo e à exposição fiel e à defesa das santas escrituras. Amém? Acabou o peso do homem, acabou a dificuldade.
acabou os problemas. Por quê? Porque ele aprendeu a descansar. Correto? E uma coisa eu tenho brigado com o Paulo constantemente. Quando algo acontece, ou está para acontecer, e você sabe que é inevitável, você tem que brigar com você. Ele disse, olha, se você ficar nervoso, é isso aí. Se você ficar calmo, é isso aí. Então procura pensar em outra coisa, procura mudar o chip, procura fazer outra coisa. E se possível, lembra das promessas de Deus. E aí você vai ver que você passa por aquilo. Amém? Porque o seu nervosismo, o seu desespero não vai resolver nada. Pelo contrário, vai piorar. A deidade de Jesus Cristo, 112, para nós irmos embora. Mas isso aqui está gostoso, não está? Principalmente os jovens, né, que vivem numa luta no dia de hoje. Descansa. Descansa. Deus sabia que você seria um jovem que ele ia te chamar justamente nesse tempo. Então, se aproxime dele, procura fazer o que é certo, pensar o que é certo. E o que você não consegue, põe nas mãos dele e diz, Senhor, entre eu e essa situação, eu coloco o Senhor aqui. Né? Hoje eles estão comprando passagens e tudo, para irem até o berço, até o lugar onde ele nasceu. A mesma manjedoura, porém amigos, não é lá onde ele nasceu. É aqui mesmo onde ele nasceu. Deus o trouxe para baixo a cada um de nós. Dentro de cada coração há uma manjedoura. Ele nasceu aí em fé e ele quer crescer aí dentro. E o seu ser vivendo está vivendo em nós. Ó, o Criador, aquilo que criou o mundo, e criou os céus, e criou a terra. Olha o que você tem dentro de você. Criou o homem, está exatamente em cada indivíduo que tem o batismo do Espírito Santo hoje. Isso é o principal, esse é o segredo, receber o Espírito Santo. E ele está em você, e ele é a esperança da glória. Agora não esqueça que ele não vai nascer dentro de você um Galileu de 33 anos, multiplicando pães, fazendo isso, fazendo aquilo. Ele vai nascer na manjedoura. E você tem que dar tempo ao tempo para ele progredir dentro de você. E olha aqui no Velho Testamento, assim como eu me referi a isso muitas vezes, quando o contrato era feito, ele era rasgado sobre o corpo morto de um animal, e aqueles dois contratos tinham que ser ajuntados. Aquele contrato tinha que combinar com o outro lado. Vocês entendem? É como pessoas no passado, quando não podia pagar a conta e queria que o outro confiasse, o outro não queria confiar, pegava uma nota de dinheiro, rasgava e dava metade para ele, e levava o resto embora. Tem um candidato a vereador que fez isso. Ele foi lá no banco, pegou, né, e marcou a nota para cada pessoa que ele ia entregar e rasgou a nota e deu metade. Falou, se você votar em mim, depois eu trago a outra metade. E você cola, você vai ficar com o dinheiro. História de doido. Olha o profeta dizendo que o contrato era feito assim, né? 114. E hoje Deus fez um contrato. Não porque você fosse bom. Não porque você tivesse se unido à igreja. Não porque você tivesse boa posição na sociedade. Você pode ser muitíssimo bom. Você pode viver uma vida limpa. Você pode ir à igreja todos os dias. Você pode se sacrificar todos os dias. Você pode doar uma parte do seu dinheiro. Você pode desistir de todos os pecados do mundo. Estão seguindo? E tudo mais, e viver tão verdadeiro e fiel quanto você possa, e errar o céu tão longe quanto o ocidente está do oriente. Mas por quê? Porque esse peso nunca vai sair de você. O pecado sempre vai te incomodar. E você não é salvo por o que você pode fazer.
mas é quando você tem fé no que Ele fez por você. E errar o céu tão longe quanto o Ocidente está do Oriente. Isto é certo. Não é por bondade que nós somos salvos, mas é por sua misericórdia que fomos comprados. Que Deus desejou fazer filhos e filhas. A bondade nunca as faz. O Espírito de Deus as faz. Se isso fosse assim, Ele não teria que enviar o Espírito Santo. Amém? É o que nós vamos ver domingo. Como está no quadro, lá em cima, onde está a sede. É de lá que emana a vida. Estão compreendendo? Você pode estar no maior companheirismo do Brasil e do mundo. Você pode conseguir o pastor mais requisitado do mundo para ser o seu pastor. Mas lembra-se, a vida não vem de lá. A vida não vem do Tabernáculo Brana. A vida não vem do pastor José Brana com toda a dignidade que ele tem, nosso precioso irmão. A vida nunca veio de William Brana. Vou ser mais ousado. A vida não está aqui. Você acha que a vida está aqui? Porque se a vida estiver aqui, é só alguém morrer aqui, nós vamos colocar. E ele vai levantar. Se a vida está aqui, é todo doente que vir aqui, nós vamos pôr na cabeça dele e vai voltar curado. A vida não está aqui. Aqui nos ensina, e aonde está a vida, tem que vir e vindicar que aquilo que nós estamos recebendo e vivendo está dentro do que Ele pediu. Aí Ele vem e vivifica isso. E aí a vida é transmitida. Estão compreendendo? Não adianta, o resto é fanatismo. Qualquer dia eu deixo vocês doidos ainda, né? Mas doido por Deus. Vamos nos pôr de pé? Vocês compreenderam, né? Que tem pessoa que ele ama tanto a Bíblia dele que disse, olha pastor, mexer com não mexe com a minha Bíblia não, porque é um livro, meu querido. Isso aqui é uma enciclopédia, é um livro. E eu também tenho ciúme da minha. Eu também gosto da minha Bíblia. Eu tenho uma ali que eu coloquei capa nela umas 10 vezes porque eu não queria desfazer dela. Aí até que não teve mais jeito. Mas é porque nós pegamos amor pelas coisas. Mas a vida não está ali. A vida está lá. A vida está em Deus. Aí quando Ele vem e vivifica aquilo... Não, irmão, porque as mensagens para mim, tem gente que tem coleção das mensagens. Porque a mensagem, irmão, a mensagem para mim é vida. A mensagem, não, aquilo ali é um livro. Agora, o que vivifica ela, aí sim, que é a vida que vem de cima. E aí faz você ter o mesmo espírito de que quando o pregador pregou, então aí o seu espírito entra em contato com aquilo e você consegue ver do jeito que foi que o Espírito deu para transmitir. É por isso que Jesus dizia assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas todo mundo estava ouvindo, mas nem todo mundo conseguia ouvir do jeito que estava sendo dado dentro do projeto divino. Vamos deixar para domingo, né? Vamos agradecer a Deus. Querido e poderoso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, obrigado por Tua misericórdia. Dai descanso às nossas almas. Se tem alguém aqui cansado, afadigado, desencorajado, que ele possa sair daqui animado nesta noite, Senhor. E sabendo que não é ele, mas é algo que está nele. E o que ele tem que fazer é alimentar isso que está nele. E do que nos alimentamos o Espírito? É da palavra, Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É assim que a nossa fé é acrescentada. Como uma pequena planta que nasce e vai crescendo. Do que ela bebe, Senhor? Do Espírito do Senhor. A nossa alma tem sede de Ti, como o servo brama pelas correntes das águas. Assim, meu Deus, temos nós sede do Teu Espírito. Agora, conceda que isso seja concretizado dentro de cada coração. Leva-nos em paz e que a boa paz nos acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Eu esqueci de agradecer, meus irmãos. Deus os abençoe.
cada um de vocês que veio aqui nesta noite, né? Eu me sinto privilegiado por ver a dedicação de vocês e quantas pessoas estão sempre aqui na sexta-feira para ouvir esses pequenos ensinos, tá bom? Que Deus continue encorajando vocês, o anjo Deto, Deus abençoe, né? Veio compensar, porque acho que domingo foi todo mundo para lá, né? E ainda falei em casa, pastor Guilherme está feliz hoje, Deus abençoe o pastor Guilherme no culto dele, está feliz com o povo lá, né? É gostoso, a gente se sente feliz quando alguém vem nos ver, né? Aí, e da mesma forma, aí é aquele tal negócio, mas você não toma coisa, você só quer para você, se torna um egoísta, né? Você quer que todo mundo só venha aqui. Não, mas a mesma alegria que você sente, o outro também lá sente, não é verdade? Aí eu tenho certeza que ele ficou feliz, Deus abençoe ele, né? E eu fiquei feliz também nessa noite, estou feliz, né? Por tanta gente. Dá uma olhada para você ver o tanto de gente que tem no culto de sexta-feira. Eu fiquei perplexo, falei, meu Deus, né? Louvado seja Deus. Quarta-feira também tinha bastante irmãos aqui para orar. Será que foi o resultado do culto de quarta-feira, ou irmão Zé Maria? Acho que pode ser, né? Vai que a oração subiu, porque nós oramos por vocês. Né? E aí Deus trabalhou. Mais oração? Menos oração? Eu vou falar mais uma coisinha para vocês, pode ser? Vocês acham que eu sou usado por Deus? E você sabe por quê? Não sabe? Na mensagem de contagem regressiva, o profeta disse assim, veja a maneira que o povo está orando e veja a maneira que o pastor está indo. O astronauta está indo. É a sua oração que move, porque o que eu tenho aqui não é meu, é para você. E à medida que você ora, que você pede a Deus, então Deus vem e usa o que está aqui para você. Esse é o segredo. Compreendeu? É assim que trabalha. Então agora pode ir em paz, tá? Deus abençoe, abençoe o irmão, abençoe a irmã. Vão em paz em nome de Jesus. Amém.